Agora ela vai apresentar a nossa primeira convidada. Jaqueline Lino. Jaqueline Lino, advogada. Dá pra mim apresentar? Fala, amiga, desculpa. Ai, fala. Adoro porque não tem corte. Não. Casada, mãe, marqueteira, também, influencer, porque eu me influenciei por ela. Isso eu deixo os outros. Comprei. Eu comprei. Esqueci lá no salão, sabe? É pior. E a gente tem tanta dúvida, tanta pergunta. Tá preparada? Tô tomei um pão antes de vir pra cá. Já. Café? Café tá assim, descafeinado. Meu Deus, mas assim, aproveitando a oportunidade, eu agradeço muito. Quando surgiu o convite de vocês pra mim, eu fiquei muito feliz. O mínimo que eu faço no dia a dia de estar publicando lá é estar falando um pouco mesmo do normal do dia a dia, de rotina de trabalho ou de vida, às vezes do que eu passo como mãe, como esposa, como aquela dúvida cruel, às vezes foi procurar uma roupa. E aí, esse negócio assim que aconteceu, esse boom aí quando foi? Porque tipo, quando eu tive uma pessoa que tem a Rafa, assim, eu tive contato com a Rafa hoje, aí tu fala pra mim, olha, eu sou influenciada por você, porque tu posta tal coisa, eu fico, meu Deus, eu fico chocada. Sim, eu sou só uma, né? Imaginei quantas pessoas tu não... Pois é, porque aí quando começa a me marcar, tipo, às vezes eu falo de alguma coisa, realmente eu faço isso. Hoje eu pego a internet, eu tenho entendido devagar a potência que ela é na mão da gente, né? Então, assim, não só a questão de venda, mas a questão mesmo de ajudar pessoas. Então, eu tenho, dia após dia, entendido a grandiosidade que a internet é. Então, quando seja com chá, ou seja falando sobre a minha profissão, quando eu falo algo que as pessoas se identificam, eu realmente, primeiro, eu me choco, tipo... Esse final de semana eu tava usando uma sandália e aí eu fiquei surpresa quando começou a chegar mensagem perguntando da sandália. Eu falei... Aí eu fiquei tipo... Sério? Você que a mulher nem vende aí. Não vende mais. Aí, tipo, não entrei mais em contato e eu fiquei chocada. Gente, quem vende, avisa aí. Vende, por favor, avisa aí. Que bom você que tá vendendo. Porque... Esse eu perdi. Aí eu tô falando assim que eu fico. E, na verdade, eu não sei se as pessoas percebem o quanto que eu fico, assim, chocada. Porque quando eu entrei na internet, a marqueteira que você falou, o intuito era utilizar o marketing com relação a beneficiar o meu trabalho. Mas eu não sei, eu falo que as pessoas se identificaram com a minha loucura. Porque não tem o meu lado meio... Sim. E aí eu acho que foi isso. Só uma perguntinha. Rodrigo. Como tu tens... Aqui, Rodrigo. Já que tu usa a internet, Sim. o Instagram, como instrumento de trabalho também, Sim. né? Para advocacia, para o direito. Mas e teus colegas de profissão, vamos dizer assim? Sim. Porque eu acho que não é uma concorrência. Não, pra mim não, né? Sim. Tipo, eu não vejo. Mas os teus colegas de profissão, tu não acha? Tu recebe muita crítica? Como é o teu direct quando tu posta alguma coisa? São poucos os que assim, que são próximos de mim, são poucos os que se manifestam com forma de apoio, dizendo que é legal o que eu tô fazendo. Não são muitos, né? Às vezes, talvez, porque não tem afinidade. Assim, eu penso assim, né? Às vezes por não ter afinidade, por não ter aquela coisa da intimidade. Tipo assim, eu vou mandar mensagem pra ela. Às vezes as pessoas têm isso. Tipo, às vezes tem gente que me manda mensagem assim, vamos supor, muito legal, lindo isso. Aí eu respondo, aí eles mandam assim, nossa, tu me respondeu, que legal. Tipo, aí eu fico... Não espera. Eu que fico mais, será que essa pessoa do outro lado entende que eu fiquei mais surpresa pela pessoa achar que eu sou inacessível, tipo, e aí o que acontece? Eu acho que tem essa questão, a internet também, esse lado de intimidade, então talvez eu não tenha tanto contato com o pessoal, assim, vamos supor, tanto contato com advogados, porque talvez não tenha ainda, são pouco tempo, 3 anos aí no mercado de trabalho. Eu acho isso pouco tempo, porque você vê que tem advogados de carreira de 20 anos, 15 anos, 10 anos, então eu acho pouco tempo para tudo isso que aconteceu na minha vida. Às vezes eu respiro e fico... E lá no teu Instagram tá certo na tua biografia, né? Certo. O que ele tá escrito lá? Conteúdo para pessoas que não são advogados. Não recebe crítica. Eu recebo. Não. Tu abrir muito, assim, jogar muito, assim, olha, você tem direito a isso. Eu acho que quando tu diz isso, querendo ou não, tu abre o olhar da não é que as pessoas acabam criticando, porque assim, qual é o ponto de crítica que eu acabo tendo? É que eles acreditam que o que eu estou fazendo, eu acabo como se eu estivesse assim, destruindo o mercado
mercado de trabalho na advocacia. Não são todos que falam isso. Mas, assim, por que eu já ouvi esse tipo de comentário? Eu escuto, às vezes, esse tipo de comentário porque eles acham, assim, que tem alguns profissionais que acreditam que eu não deveria falar das coisas como eu falo, instruir as pessoas como eu falo. Só que, assim, se você pegar, eu tô falando assim, eu sei que aqui eu tô só eu falando e não tô tendo ninguém pra falar, pra debater comigo ao contrário, mas no que eu acredito, que eu acho que é a oportunidade que eu tenho pra dizer aqui. Tem sim. O pessoal pode mandar pergunta. Pode falar aí, se gosta, né? Vou falar assim, o que eu acredito aí nesse sentido. Que o meu intuito, o que eu falo desde o início? Meu intuito era utilizar a internet para falar de situações de caso de forma coloquial, ou seja, dia a dia deles, que eles pudessem entender que eles estariam tendo direitos violados naquelas situações. Tanto que eu acho que um dos vídeos que bombou foi das ligações, que não sei se vocês chegaram a ver, das cobranças devidas, que é ligação. Então eu comecei a utilizar conteúdos. Eu tenho esse meu lado que eu tenho um lado sério, mas eu tenho um lado cômico na maior parte do meu dia, então eu comecei a utilizar isso. E aí o fato de eu falar de direito e de ensinar e de falar, alguns acabam acreditando que eu estou destruindo a advocacia. Mas eu não vejo como isso, porque eu falei sobre isso, inclusive no meu story de hoje, eu não falo de procedimento jurídico. Então, quando a gente estuda a questão do direito, a gente vai ter as legislações que vão ali definir que pode, o que não pode, mas vai ter a legislação processual, que ela vai definir o procedimento que você vai levar para fazer aquilo. Então, ninguém está me vendo perder tempo falando de procedimento, porque o meu público para ser alcançado não é advogado. Por que eu tenho isso? Porque quando eu comecei, eu não tinha lugar para trabalhar, ninguém sabia quem era a Jaque, se a Jaque tinha capacidade de trabalhar ou não. E foi a internet que deu essa possibilidade de dizer, primeiro, eu existo, segundo, eu sou mulher, ok, estou nova no mercado de trabalho, ok, mas eu sei o que eu estou falando, eu sei fazer o que eu estou fazendo. E sabe muito, né? Então foi isso que eu fiz. Então meu intuito jamais é utilizar os meus vídeos ou a internet ao ponto de eu chegar e falar que o que eu faço é melhor, ou que eu quero destruir o mercado de trabalho da advocacia dentro da nossa cidade ou em outros municípios. Não, eu acho assim que quanto mais pessoas sabem dos seus direitos, mais pessoas vão procurar advogados. Porque se elas acham, olha, eu vi a fulana falando sobre isso aqui viola. Principalmente te procurar, porque tu vai transmitir uma coisa séria pra pessoa, uma afinidade. Eu vou me sentir ter mais afinidade contigo. Isso é uma consequência, né? Porque, na verdade, os advogados, a gente não pode utilizar pelo Estatuto de Ética do advogado, né? A gente não pode utilizar, vamos supor, veículos para estarem fazendo a divulgação direta do trabalho. É claro que devido a esse boom que a internet fez, houve algumas alterações, né, sobre como administrar perfis, sobre como utilizar isso aí de forma que você usa e não agride. Mas assim, o intuito maior é usar a função social, tipo, comunicar pessoas, ajudar pessoas. Eu sou criticada porque às vezes eu falo a verdade, tem coisa que você não precisa de advogado. Só que eu tenho comigo uma coisa, assim, Rafa, se uma pessoa vem comigo, eu sou sincera com ela e falo pra ela, é isso, é que você pode resolver assim, você não precisa resolver isso com o advogado. Eu primeiro consigo quebrar o laço da confiança, o laço da confiança. Ela vai resolver, ela vai entender. Cara, aquela pessoa, ela tem uma linha de leque de pessoas. Não, porque ela vai pra casa, vamos supor, mas ela vai ter ali um tio, uma tia. Tipo assim, ela vai se sentir tão... Eu vejo isso, uma assessoria tão boa e real, que ela vai pra casa, ela vai ter prazer de falar do meu trabalho. Então eu vejo isso, eu vejo a advocacia como isso. Eu tento honrar na questão de ser fiel aos meus clientes que estão lá comigo, de não deixar desamparado. Eu procuro dar aquele feedback, né, para clientes que já estão comigo já há um tempo, porque tem processo que demora mais do que outro. Mas quando eu falo da advocacia com relação às críticas, que foi a pergunta inicial tua, eu digo assim que o máximo que eu tento fazer é tampar os meus ouvidos para essas coisas para seguir, porque se eu absorver isso, eu paro de fazer o que eu faço, entendeu? Sim. Que foi um dos questionamentos que eu entrei logo no início. A gente está começando o podcast falando em relação ao teu trabalho, para as pessoas poderem perceber que a Jaqueline, além daquela mulher vaidosa que aparece lá nas redes sociais, ela também é muito séria em relação ao trabalho. Gente, vocês não fazem ideia, assim,
caso que vocês precisarem de alguma coisa séria lá com a Jaqueline, vocês vão ver uma Jaqueline totalmente responsável, né? E uma pessoa assim, que vai só jogar o cabelo pra trás, vai ajeitar. Agora aqui. não tem mais, né? Olha, acontece isso. Ela não para de falar, porque ela te explica do início ao fim, tu fica bem assim. Se você quiser entender como eu, tu vai chamar teu marido como eu fiz. Posso marcar uma reunião com o Rodrigo? Foi isso que eu fiz. E depois que ela falou assim, 2 anos de tempo, tudo, aí eu, tá, já que eu vou chamar o Rodrigo, porque eu não entendi muita coisa, que eu sou um pouco burra pra essa parte. Mas assim, a gente iniciou isso. A só ajeita tua franja aqui, sabe que você baixou, senhorita. Acabou. Tá, a gente vai falar sobre o visual novo dela já. Mas eu quero saber, Jaqueline, quem é Jaqueline Lino? Sem chorar. Eu quero saber quem é Jaqueline Lino. Nasceu em Abaetetuba, vive em Abaetetuba há quanto tempo? Não nasci em Abaetetuba. Não nasci em Abaetetuba. Não és Abaetetubense? Não sou Abaetetubense, assim, só de nascer. Mas eu digo assim que eu não tenho, eu sempre falo isso também na advocacia. Pai, pra mim, pai é quem cria, né? Ou mãe é quem cria. Então, assim, eu não nasci aqui, então eu sei da minha raiz com relação à minha família toda praticamente, porque aqui é só pai, mãe e irmã, agora o meu cunhado, né? Que estão morando aqui em Abaetetuba. Então, todo o resto da minha família é todo de Rondônia. Espanhola da Laura Brat. São todos de Rondônia. E aí, o que acontece? Eu tenho essa carência com relação a isso, eu sinto falta pra ver eles, 5.000 quilômetros daqui pra lá. Chega aí de vez em quando, né? A gente carro, vai, né? só que a gente se programa às vezes pra fazer. Não, de carro não. A gente faz a viagem de ônibus, programa pra fazer a viagem de ônibus, né? Tipo, de ônibus não, de avião, falei errado. Eu ia falar falei errado. Perdão. Falei errado, desculpa, de avião. Só que assim, é uma viagem que sai cara, porque o estado de Rondônia ele não é rota, né? Então praticamente tu paga 2 passagens pra tu estar indo, porque tu sempre tem que fazer conexão. Sim. Mas assim, a gente se programa, vai. Eu sofro muito porque eu sou muito assim, muito ligada à família. Todo mundo vai ver, assim, tipo, eu posso estar passando a semana inteira no meu trabalho ali, de segunda a quinta, mas vocês sabem comigo, eu vivo marido, filho, família, eu vivo isso porque pra mim é o que me motiva a levar a vida adiante. Então eu sinto falta de ter meus avós, o churrasco, as coisas. E lá tem tudo isso. O que, mano do céu? Lá é tipo uma família grande lá, né? Lá é, na verdade, ele assim, tem as fazendas, né, dos tios, mas tem assim, a gente se reúne na casa dos meus avós, a família da minha mãe são 12, na família do meu pai são 9, todos homens, então são todos com famílias, então tu imagina quando junta, mas aqui não tem ninguém. E já que tu leva o sotaque daqui, quando eu vou pra lá eu xingo. O que eles falam? Eles falam que eu tô falando igual uma panela de pressão. E eu tenho que a gente vai dois, que eu falo égua, peste. A gente fala. A minha peste é muito daqui. Égua, peste. Pois é, eu não sabia. Mano, eu falo. Peste. Aí, muito daqui disso. E quando eu tô aqui, que eu espia. A minha sogra. Não, a pequena. Ei, pequeno, vem cá. Pequena, é verdade. Pequena. Olha, tem um primo meu que ele fala pra mim, fala galinha. Aí eu falo galinha, galinha. Aí ele fala galinha. Eu falo galinha. Ele, galinha. Eu, ai, caramba. Aí quando eu venho pra cá, às vezes, na conversa, às vezes a gente acaba falando o 2, o 3, é mais chiado. Mas é uma confusão. Minha mãe é do Paraná, aí dentro de casa ela fica falando porta, porco. Aí às vezes eu tô falando assim, então é uma mistura do Brasil aí, todo mundo junto dentro de casa. E aqui? Aí aqui é Abaetetuba. Eu vim pra cá com 4 anos. Vim com 4 anos pra Abaetetuba, meu pai veio na época do plano Collor que aconteceu, então ele tinha comércio e ele quebrou. E ele veio pra recomeçar mesmo. Sim. E foi muito difícil. Foi uma época da nossa vida, assim, foi muito difícil. Eu via a gente, logo quando ele veio, ele alugou onde a esquina da Jane Material de Construção. Uhum. E alugou lá. Na Laura Sodré, a esquina lá, eu esqueci o nome da rua, mas assim, eu me lembro que o mercadinho era assim, ele colocava, vamos supor, o pacote de arroz, aí o açúcar um distante do outro, assim, porque era o que tinha ali pra começar. Mas, tipo, o espaço era grande demais pro que tinha. E aí ele começou com o Ondas foi lá e depois de lá do Ondas
anos, fui batalhando, veio ele mais 3 tios meus. Hoje todos eles já voltaram pra lá e nós tivemos a oportunidade de voltar. Era uma grande vontade minha, antes de eu casar, assim, eu tinha essa vontade, não por não gostar de Abaetetuba, mas eu tinha essa vontade porque eu sentia aquela falta de família, assim, de ter os meus avós, meus primos. E aí, só que o meu pai sempre falava pra mim que Abaetetuba era a cidade que abraçou ele, que recebeu ele tem um carinho até hoje. Meu pai, ele é apaixonado pela cidade. E aí a gente não voltou. Canta até hoje as músicas dele. Ah, é, canta muito. Abençoada. Tem muita gente. Me abençoa. Ele tocava na rádio, eu ficava, você tá fazendo com a vovô assim? Aí eu começava a música dele, eu cantaria o vídeo, abençoa toda tarde. Na verdade, a minha jornada, assim, de eu conseguir ter a facilidade, eu falo assim, a facilidade que eu tenho hoje de falar em público ou de falar nas redes sociais, fazer uma história, alguma coisa, é devido a tudo isso que eu vivi com meu pai, porque meu pai, ele sempre teve essa questão de envolver em projeto social, de evangelismo, de falar sobre a palavra de Deus na igreja, então levava a gente, e eu cresci fazendo isso, colocando pra falar em público, eu participei. Fiz com ele, a gente fez mais de 3 anos, a gente fez um programa que era a Frequência do Amor na Rádio Guarani. E aí eu me lembro que ele pagava, na época, era R$50 para acompanhar ele durante o programa para poder fazer o programa de rádio. E aí eu peguei e falei pra ele, pai, para de pagar esse dinheiro pra ele, manda esse cara me ensinar a mexer que você paga pra mim. E aí depois o cara me fez um curso, me ensinou, e eu fui levando, fui aprendendo, e depois eu tava fazendo o programa sozinho. Então, assim, tudo isso me ajudou muito, porque eu na verdade, acompanhei meu pai, assim, a gente foi caminhando junto, até o momento, assim, que eu casei, que eu falei assim, eu quero estudar, mas até lá, foi sempre eu cantou com ele, não foi? Foi. Mas foi aproximar, tá ok. Quem cantou com ele foi minha irmã, todo mundo se confunde. Acha que é a música do Meu Tesouro. Ele fez a música do Meu Tesouro pra mim. Mas eu dei a concessão pra ela cantar. Eu me lembro ainda quando ele fez, ela que cantou bem pequenininha, foi pra São Paulo, quase ela morre, mano, fica nos cuidados. Porque foi uma viagem muito difícil, assim, tipo, ela foi sem a mamãe, aí o meu pai e a sequência, gente, pra gravar um CD é uma tortura. Você grava às vezes 8 vezes, 10 vezes a mesma canção pra tampar todos os. E é bem. Nem fala. Meu pai gravou 3 CDs, gente. Minha irmã, acho que ela tinha uns 8 anos, gente, se não me engano, acho que ela tinha uns 8 anos. Tá, vamos lá. Ela contou. Eu já ia falar. E eu queria que tu porque tu falou sobre viagem. Aí a gente lembrou. Aí a gente queria saber assim, qual foi a confusão? Tu já pode voltar no aeroporto? Eu posso ir contigo no aeroporto e não perderem a gente? Pode. Pra não fazer confusão lá. Meu Deus do céu. Atrasou. Não, porque... Gente, a Jaqueline. É barraqueira. Aí a gente ficou sabendo. Ainda bem que o Márcio não tá aqui. Trancado, porque. Que aí ele chega no lugar e fala assim: dá pra te entrar no lugar e não fazer barraco? Ele fala: fica na tua, Jaqueline. Ele fala: não. Ele fala assim. Mas só que assim, e na verdade, o episódio de viagem de aeroporto já era antes de ser advogada. Então. Ela falou que ela sentiu ali que tu tinhas um domzinho pra ir. Não, é porque é o seguinte, nessa época aí, a gente foi fazer a viagem e, na verdade, eu tava com muita fome. Eu ainda não tinha feito a minha bariátrica. Então eu comia mesmo, entendeu? Eu comia o que aparecesse na frente, eu era muito descontrolada. E aí a gente parou pra comer um McDonald's, na verdade era um Bob's, porque não tinha o Mac lá. E aí paramos pra comer o sanduíche e perderam o voo. Aí o cara falou: vocês perderam o voo, agora vocês têm que voltar pra casa. E nananana. E começou a explicar lá que tava tudo acabado. Mano, pensa comigo. Eu tava ali, acho que uns 15, 16 anos. Eu esperei o ano inteiro pra fazer aquela merda daquela viagem. E aí chegou naquela hora, eu peguei pra um hambúrguer. Eu olhei pra cara dele e falei assim: olha, eu sou de Abaeté. Sou de Abaeté. Ele tá, eu e minha mãe não tem dinheiro, só tem dinheiro pra chegar lá. Eu falei: tu vai dar o jeito. Porque, mano, eu desci. Eu só sei que eu desci nele. Ele falou: não, fica tranquila, chame sua mãe, nós vamos levar vocês pro hotel. Mano, levaram a gente pro Hilton. E colocaram a gente lá. E a gente ficou e comeu tudo de graça, tudo de coisa. Quando foi no outro dia,
carro chegou lindérrimo, mano, pra buscar a gente, pra levar na hora do fogo. Valeu, mas em compensação, tipo assim... Esquece. Mano do céu, nunca mais, quando chama lá, quando tá chamando, eu não quero, porque foi um constrangimento. Eu não quero isso não me esquece. Outra coisa, mano, quando fica dando a chamada, eu já tô lá dentro já, meu pai é eterno. Não, por hambúrguer não. Agora não, porque eu não tô mais conta, eu não consigo comer hambúrguer. Ai, meu Deus, a gente vai falar cirurgia. É uma coisa que chamou muita atenção aí nas redes sociais, né? É quando a gente fala das cirurgias. E a gata aí já fez, né, amiga, já passou por um processo cirúrgico um pouco complicado, né? Na verdade, ele tem muito risco. É muito delicado, é arriscado, que é a bariátrica. E ela vai falar um pouquinho pra gente de como foi, né, amiga? Eu não falo da bariátrica como eu falo com as pessoas. O que eu falo da minha experiência é do meu antes e do meu depois. Então, eu passei muito problema na minha gestação. Então, eu tive mesmo obesidade. E eu fiquei muito grande, já tinha alguns problemas de saúde e eles foram se intensificando. Então, a questão é, quando eu falo de bariátrica em si, eu não falo com o intuito de falar, ei, tu tem que fazer bariátrica. Mas eu falo assim, o que ela fez na minha vida, certo? Então, e eu sei que isso depende de médico para médico, depende de pessoa para pessoa, mas assim, naquele momento eu tava com problemas de saúde e eu cheguei ao ponto de eu olhar pro meu filho e falar, gente, esse menino vai correr, eu não vou dar conta de correr atrás dele. Porque eu fiquei realmente muito grande, eu quase perdi o Nicolas. Eu cheguei a pesar quase 93 quilos. Então eu fiquei muito grande, porque eu tenho 1,54 m. Gente, eu sou uma tampinha, pelo amor do Senhor. Vive de salto? Só vivo de salto, gente. Vive de salto. Graças a Deus não tenho varizes. Porque eu abro o salão às 7 horas, quando ela já tava na porta, incrível com o salto dele. Não, mano, o cabelo todo. A Baiana agradece. Ai, meu Deus. Não vai. E a Jaqueline é assim, gente. É o tempo inteiro desse jeito. Falando. Gente do céu, meu pai briga comigo. Ele fala, ei, calma. Ela chega lá, se tá tocando algum forró, alguma coisa no salão, eu pego, coloco aquelas músicas, sabe? Pra ver se eu me acalmo. Ela chega e eu já que... Calma. Se acelera daqui, que aqui eu fico desacelerada. Porque ela já sabe. Porque é assim, imagina que nem foi hoje. Sai, pega o pique do escritório, aí volta lá, aproveitei pra comer, cortar o cabelo, volta pro escritório, vai pra pegar o Nicolas na escola, volta fazendo... Gente, a minha vida é o tempo inteiro assim. Agora, tu te sentes bem? Porque tudo praticamente que tu estás fazendo, tu postas, né? Tá, eu tenho. Aí tu te sentes bem com o quê? Com o fato de eu postar, de eu expor minha vida? Cara, isso é uma coisa muito assim... Eu não sei te dizer se a questão é dizer se eu me sinto bem. Na verdade, o que eu comecei a sentir foi carinho das pessoas. E eu me surpreendi com isso, porque eu nem sabia, assim, que... aquilo que eu falei pra vocês, quando as pessoas falam pra mim assim, ai, tu me respondeu, ou alguma coisa assim, tipo, eu adoro, porque eu falo assim, meu pai, que legal, tem gente assim que tá gostando do que eu faço e tal. Mas assim, é uma coisa que eu tenho me surpreendido mais e mais. Eu fico muito receosa porque, ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu sei que a internet, ela é um lugar onde as pessoas, ela tem os dois lados. Você não recebeu ainda um hater assim, valendo? Não, até me explica como é, assim. Não, tipo assim, uma crítica. Não, a crítica eu recebo no dia a dia, normal, tudo que eu faço com relação assim, a advocacia. Não, fake. Não, de fake ainda não, assim, ainda não tive um fake criado, assim. Mas assim, eu tenho a plena certeza que todos que estão me assistindo sabem que a internet não é terra de ninguém. Então, assim, na verdade, o que eu quero dizer assim, que a internet, ela não pode ser vista como uma terra de ninguém. Eu quero corrigir. Por que eu tô falando isso? Não é o fato de você criar um Instagram de fake que você nunca vai ser alcançado. Não é o fato de você estar na internet que você pode falar o que você quiser pra pessoa, que você pode agredi-la verbalmente, aquela coisa. Então eu acho assim que tem esse lado. As pessoas também vão saber que se elas forem para falar alguma coisa, que seja com ética, que seja com decência. Porque a gente tá ali pra gente ser... pra gente receber críticas e elogios, ok, mas com ordem e decência, né? Porque o que eu vejo, assim, eu vejo esses ataques que são brutais, assim. Mas, assim, eu sei que as pessoas sabem que existe a delegacia da internet, né? Os crimes cibernéticos lá em Belém, né? Que existe um procedimento, que existe um boletim de ocorrência, aquela coisa. Então, eu estou vendo aqui, né? Já que me chamam de advogada de internet, então... Mulher, gente... Conta mais um pouquinho assim do teu filho.
O Nicolas tem 5 anos. Muito tempo. O Nicolas, porque justamente por causa disso. O Nicolas está numa fase assim em que eu tenho um acompanhamento com uma prima minha, que ela é psicóloga infantil, então ela sempre me instrui. Eu faço isso, eu falo isso porque assim como eu falo para as pessoas, procurem ajuda de um advogado quando você está com problema relacionado jurídico, eu falo, se você tem dificuldade, se você quer melhorar como mãe, então procura ajuda de um especialista. Então eu acabo tendo esse suporte dela. E a Kézia me ajuda muito, ela me orienta, ela fala pra mim algumas coisas. Então, o que eu fiz pra adaptar a minha agenda? Eu fiz assim, de segunda a quinta eu sou a Jaque advogada, eu saio de manhã, 9 horas, eu já tô no escritório, almoço no escritório, todo mundo sabe, e mais ou menos de 5 a 6 horas da tarde, tipo, já passo pra pegar o Nicolas na escola e tô chegando em casa. Mas sexta, sábado e domingo eu sou da família, a não ser que eu tenha audiência, ou que eu tenha uma reunião, alguma coisa naquela sexta-feira. Fora isso, eu sexta, sábado e domingo eu sou de casa. Eu sou aquela que vai ser o dia que eu vou fazer a comidinha que o pessoal de casa gosta, que eu vou dar atenção pro Nicolas, que ele vai fazer aquilo, porque é uma forma que eu criei de equilibrar tudo isso daí. Entendi. Bora tomar uma água antes de nós conversar. Eu quero uma água mesmo. Cadê a senhora? A mão me dá água, amor. Gente, bora dar só uma respirada. Olha só, o nosso salgado, nossos doces foram de lá da Tia Bena, tá, né? Maravilhoso. Tia Bena, a Cláudia que fez pra gente, vai deixar aqui o contato dela no Instagram da Que Pode. E, gente, maravilhoso. A nossa tá muito gostoso. Aqui, tá? Eles me deixaram sentada aqui. Aí falaram assim: a gente vai só pegar umas coisas aqui. Aqui tava cheio. Gente, amor. Aqui tava cheio. Aí vamos dizer assim, mas ela não fez uma bariátrica? Acho que ela não fez uma bariátrica. Aí olha só, as nossas canecas lindas lá da INS. Não, isso aí é verdade. A INS, a Najara arrasa. Já, né, gente, linda. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Olha que lindo. Sério. E ela colocou o meu nome aqui. Ai, que né? O da Rafaela tem o da Rafaela também. E da nossa convidada. Tá aqui, amor. Obrigada pela participação, tá, gente? É um agradecimento. E a Najara arrasa muito. Também vai deixar aqui o contato da Najara no nosso Instagram, do Aqui Pode. Também quero água. Do Aqui Pode. Eu vi as proezas do teu filho, que eu já... Mano, o Nicolas é muito pra frente. Ele é muito comunicativo. Então. Também mesmo, com a mãe. Na verdade, eles falam que tem que puxar, mas ele é muito assim. O gênio do Nicolas é uma mistura mesmo do meu marido comigo. Ele é, ao mesmo tempo que ele é amor, ele é muito bom de comunicação, ao mesmo tempo que ele sabe o que ele gosta, o que ele quer. E aí eu aprendo muito, na verdade. A maternidade, ela foi um presente de Deus na minha vida. E eu falo assim que o Nicolas, ele tem muitas coisas na minha vida. Eu escutei isso de uma professora, que era a Milena, quando eu tava grávida. Ela disse assim pra mim, eu tava de 8 meses já, porque eu estudei até os meus 9 meses, não, até os meus 8 meses, porque o Nicolas nasceu de 8 meses e mais uma semana. E aí o que acontece? Ela falou pra mim, ela disse, Jaque, tu vai descobrir que tu tem uma força que tu não sabe que tu tem. E na verdade, a questão era porque eu ia ter o Nicolas em dezembro e eu ficava pensando em perder o semestre, eu não queria perder o semestre, aquela coisa todinha, então conversei com a médica, porque eu já tava sofrendo com o risco de perder o Nicolas desde os 6 meses. Então, isso também contribuiu para me engordar muito, porque eu não podia me mexer, ficar assim, fazendo proeza. Então, eu tinha que ficar em repouso, porque eu comecei a perder líquido, já tomar remédio antiabortivo para poder não perder o Nicolas. Então, foi por isso, para aguentar o máximo. Mas eu fiquei muito feliz porque ele nasceu e não precisou ir para incubadora, porque ele era grande. Mano, ele tava sendo alimentado só com sushi. Gente, uma tristeza. Deve ser por isso que ele é uma proeza. Mas ela falou pra mim, já que você vai descobrir que você tem uma força que você não imagina. Eu tive o Nicolas dia 29 de dezembro. Eu descansei janeiro e eu voltei dia 2 de fevereiro para as aulas. Antes de fazer 40 dias, operada de uma cesárea. E eu não perdi o meu semestre, porque eu sabia que aquela oportunidade que estava sendo dada para mim ali do estudo, né? Porque eu passei com 16 anos, eu passei em umas 5 faculdades. Eu até falei pra Rafa, não. Joga na minha cara que foi tudo isso. Não, ela passou. Eu só passei. Joga na minha cara da inteligência, joga. Eu passei, mas não cursei. Só cheguei a fazer a minha matrícula em marketing, cursei ainda uns... Toma tua água, toma, calma.
Eu cursei ainda, cheguei a cursar 2 semestres e meio. Aí eu tranquei, porque não dava pra mim, porque meu pai falava assim, tu tem 16 anos, menino. Meu pai sempre foi muito próximo, eu sempre muito próxima do meu pai. Minha irmã sempre mais próxima da minha mãe, da minha irmã. Lá cursando com 16 anos. Com 16 anos, eu ia e voltava pra Belém. Só que o meu pai, eu chegou uma hora que não dava pra mim. Tipo, aquilo era um negócio pra mim, naquela época pra mim era muito... E eu queria morar em Belém e tal, e ele falou pra mim que não, que eu era muito... E eu fiquei muito chateada. Foi frustrante pra mim, porque eu vi todo mundo na minha sala que tinha passado, tava estudando, tava se formando, tava fazendo aquela coisa assim, e aí eu tava lá, tipo, parecia que a minha vida tinha estagnado, e aí eu fui trabalhar. Foi nessa época que eu te falei que eu fui emancipada. Meu pai me emancipou com 16 anos, me tornou de maior, aí abri uma firma no meu nome e me botou pra trabalhar. Falou, vai estudar, não bora trabalhar. Parou os estudos e foi... Na verdade, meu pai é assim, ele é comerciante, mano. A mente do meu pai é assim. Dinheiro. Pra que você vai estudar se você tem o trabalho pra você fazer dinheiro? O povo estuda pra ter dinheiro. Então, a mente dele é de comerciante. Eu até entendo, assim, o lado que ele quer dizer com relação. Né? Porque o marido dela, mesmo pensamento. Ele pensa desse jeito. Aí ele dizia isso pra mim, ele dizia assim, pra que você vai? Não tá aqui, assim, não tá aqui pra você defender. Eu tenho advogado. Aí ele falava, pra que você vai estudar? Aí o que eu fiz? Fui trabalhar. Foi nessa época que eu comecei, aí eu abri conta, abri firma, junto com meu pai, me orientou, comecei a trabalhar com ele. Depois a gente abriu o gás, que a gente chegou a ter ainda Ultragás, um depósito de gás. Vai mexer? Não tem mais. Ah, então tá. Então pode. E tem um monte de história legal de lá, né? Do que tu já passou. Legal, assim, mano. Né? Perrengue. Muito perrengue. Porque não tinha... Às vezes, se não tivesse motoqueiro, eu entregava gás na moto. Presta atenção um pouquinho aí, geração TikTok. Eu não dava conta de entregar na cangalha, né? Porque a cangalha hoje ela tem legal, que é aquela cangalha que cabe os 3, né? Mas tinha moto que ela tem, tipo... Eu esqueci o nome que dá, os gás vão no lateral, assim, são 3 gás. Às vezes, vamos supor, final de ano, ano novo, feriado, lotava. Mesmo tu com 3, 4, 5 motoqueiros, ainda faltava. E eu deixava a menina atendendo e falava, deixa que já que esses 3 aqui perto eu vou entregar. Metia na moto e entregava. Gente, ela entregava. Aí depois eu comecei a ter problema com um caminhoneiro. Então, tipo assim, eu precisava fazer a rota pra entregar gás na rota. Aí, às vezes, como tu depende, às vezes tu acaba, o cara às vezes não vinha, ou queria cobrar muito caro, mudei minha carteira. Tirei minha carteira e fui pra dirigir caminhão. Toma, Depois eu, na verdade, até conversei com uma pessoa que sabe disso, disse pra mim que eu nem precisava ter alterado. Aí depois, quando eu fiz a renovação, eu alterei de novo pra A e B, mas eu mudei minha carteira pra dirigir caminhão, porque eu não aguentava aquela coisa de estar dependendo. Então, assim... Eu sempre fui assim, não dá pra ir de um jeito, eu quero procurar saída pra mim ir de um jeito. E foi isso que eu fiz também na advocacia, porque quando eu cheguei aqui, a parte mais difícil foi essa, não consegui lugar pra trabalhar. Gente do céu, eu bati muito na porta. Agora, uma curiosidade, no teu escritório, só mulher? Só mulher advogada. Mas é uma opção tua? Foi uma proposta que eu quis trazer diferente, entendeu? Porque assim, a advocacia... ela é naturalmente, ela é vista como uma gravata e como homens engravatados, né? De terno e engravatados. Quando a gente vê até, tem uma série que eu gosto muito de assistir, que é a Suits no Netflix. Gosto também. Mas sempre é o perfil. Tem uma mulher ali, mas é sempre os caras, os bambambões são os homens. E aí o que acontece? Eu vim com a terra que aqui a gente sabe que prevalece ainda muito boca a boca. As pessoas levam muito a profissão com relação à referência. Tipo, vai no fulano, sobrenome, né? E aí vai a Jaque. Gente, eu não tenho pai advogado, não tenho tia advogado, ninguém sabe de mim. A única coisa que lembra da minha família, abençoa. Quem é? Federal. Aí, tipo... O que eu vou fazer? A filha do Jotalino. É sobre isso também. Porque não era a Jotalino, era a filha do Jotalino. Esses dias eu até estourei sobre isso. Eu até estourei sobre isso e fiz uma lista de coisas sobre mim no Instagram, justamente por causa disso. Porque, gente, eu não tenho ninguém assim que vai falar que fosse me ajudar. Aí o que eu fiz? Cheguei e falei com meu marido: o que eu vou fazer? Vou começar a oferecer meu trabalho e verificar o que acontece. Não sei, talvez, assim, pela época do mercado, eu não consegui lugar para trabalhar. Eu consegui só um lugar para trabalhar, mas
não deu certo também. E aí depois eu falei, então bora oferecer de graça, porque o intuito aqui é as pessoas verem que eu sei trabalhar. Então aí depois o negócio anda. E nem de graça. Meu Deus. Não. Mas ela tentou. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, não vai de um jeito, eu vou ter que pegar o facão e abrir a mata sozinha, porque eu não tenho ninguém pra fazer por mim. Então foi o que eu fiz. Aí o que acontece? Meu pai tinha acabado de construir um quarto, uma cozinha lá onde era depósito de gás, que ele fechou quando eu fui pra Belém. E aí eu falei, pai, deixa eu usar esse quarto pra eu poder advogar. Ele falou, tá bom. Aí o que eu fazia? Deixava meu filho e meu marido, porque o Nicolas já tava estudando. Aí eu deixava meu filho lá e vinha pra cá, pegava o meu carro, que eu já tinha meu carro, e ia pra lá, pra casa da minha mãe. Eu cheguei a primeira vez, eu olhei assim, e eu advogava na própria mesa que eu estudava. Então eu tinha assim o sofá que veio da minha casa, de Belém, a cama, tipo, tudo era um quarto. Era um quarto. E aí eu falei assim, vou começar assim mesmo. E eu comecei a fazer post que eu tava ali trabalhando, aquela coisa todinha. Os meus primeiros clientes foram mototaxistas. Foram 3 mototaxistas. Veio um e um trouxe o outro trouxe o outro. Gente, mototaxistas são de Deus. Beijo pra todos os mototaxistas. E é muito, né, amiga? Porque eles começaram, tipo, então assim, eu tenho, por mais que eu usei a internet, mas eu comecei com boca a boca. Porque naquela época eu também ainda não entendia assim, o que eu podia fazer com relação à internet. Aí começou a advogar. Cobrava? Não, pra receber não, porque eu tava ali primeiro iniciando pra poder a consulta e tal, e depois eu falava, não, aí fechava o negócio. A minha referência era a tabela da OAB, né? Porque a gente tem uma tabela de preços, de serviços, de consultoria, de coisas. Então eu me baseava com aquilo. Ela, na verdade, ela serve como um parâmetro. Se eu na verdade, eu não vou nem te falar se é obrigado ou não é, mas às vezes tem coisas ali que, dependendo da forma como tu cobra, tu não vai conseguir, nem sempre tu vai conseguir fechar com o cliente, porque isso depende muito da realidade financeira do cliente, né? Então, assim, existe toda essa questão, assim, tipo, se a gente for falar de preços, tipo, um divórcio hoje, litigioso, o valor dele é R$6.000. E um consensual é 3. Aí, se você me perguntar se eu sempre cobro esse valor, vai depender da complexidade do caso. É isso que eu vejo. Por quê? Muito serviço. Por quê? Vai depender de quantos bens eu tenho para partilhar. Aí eu tô esse é o parâmetro que eu levo hoje. O que eu tenho para fazer aqui? É um divórcio consensual? É um divórcio consensual? Como é que tá funcionando? Agora, uma coisa eu falo. E falo aqui sem que eu falo para qualquer cliente que vai lá. Eu não prostituo a minha profissão. Então não adianta você vir dizer para mim que o meu objetivo hoje é ter 1000 casos. Não adianta eu dizer que eu pego tudo e eu não dar conta de dar um serviço de qualidade. Isso eu aprendi com meu pai. Tipo, pouca gente sabe do serviço do meu pai, mas sabe que o que ele pega para resolver. Então eu levo isso para mim. Então é claro que você não consegue satisfazer a todos, mas assim, eu tento levar com excelência dessa forma. Então a tabela do OAB, mais ou menos assim. Mas se eu chegar lá, por exemplo, eu com o Rodrigo para pegar o divórcio, eu chegar lá quebrando tudo e eu seguro a Tamires de um lado, tu vai me cobrar mais caro, né? Lógico, né? Eu chegar quebrando no escritório de borracha. Coloca aí na bunda do lado. Mano, pelo amor de Deus, para que as paredes é de gesso. Sim, volta o mototaxista lá, vai, eu te contei. Não, é o mototaxista e eles começaram, tipo, às vezes eu atendia eu trouxe o fulano, tá? Aí o que aconteceu? O auge, que foi quando eu entendi que Deus, ele tava ali trabalhando ali, eu acredito, na minha vida, guiando e abrindo portas, é porque eu me lembro que a minha mãe chamou meu pai e falou assim, ô Lino, ela chama ele de filho, ela falou, filho, vem cá, um negócio pra conversar contigo. Ele falou, o que é? Ele chama ela de mãe, o que é, mãe? Ó, a Jaque tá com 2 homens lá dentro, tá esperando, tem 3 aqui fora esperando. Eu acho que a gente tem que resolver essa situação, assim, porque, né? Aí ele falou, tá. E aí o meu pai já tinha o depósito do vidro. Aí o que ele fez? Ele tirou o escritório dele de dentro tirou as mesas, coisas dele de dentro e deixou pra mim, que era só, tipo assim, um quadrado, assim, de vidro, assim, todo de vidro. E aí me deixou lá dentro pra trabalhar. E foi assim que eu comecei. Aí, tipo, pelo menos eu já tinha um cantinho pra trabalhar. Quem ajudou eu a consertar o ar-condicionado na época lá foi a minha sogra, que me puxou o dinheiro e falou assim, vamos ajudar pra gente ajeitar o ar pra te não atender teus clientes embreados. Então, assim, tem toda uma história de jornada. Por que eu falo disso? Porque o povo vende a advocacia como algo assim
de muita grandeza financeira. De muito dinheiro, uma família que tem muito dinheiro. Às vezes família... um carro importado, um escritório muito chique, aquela coisa toda. Então, o que eu quero dizer aqui? Gente, advocacia, ou na verdade não vamos falar de advocacia, tudo que você começa devagar, entendeu? Então, quer dizer que essa tua cara da riqueza aí não é. Gente, eu já batalhei muito. 20 reais na conta. Ainda assim parece. Né? Hoje, o que eu falo assim? Hoje, olha, agora eu já pude ajeitar o meu cantinho, né? Lá, já pude ajeitar um cantinho melhor. Já pude ajeitar um cantinho legal, né? Eu poderia ter investido vamos supor, numa casinha pra mim já no momento do dinheiro que eu gastei lá. Mas eu optei por isso, porque de lá são 2 salas, uma sala de estar. Uma sala pra estagiários. Não é mais o negócio do ar-condicionado quebrado. Não, agora é da Chile. 3. 4. Uma baixa que ela fica assim, ó. Ela pega assim no papel, chique. Mas é foi assim, pra mim falar disso é uma jornada. Tipo, por que eu falo? Eu falo com tanta tranquilidade que eu dou na minha totoquinha. Tipo, a tampa do meu carro tá caindo na parte de trás. Eu sou tranquila com relação a isso. Tipo, você me olhar e dizer assim, aquela vai devagar. Tipo, eu sou de boa, porque eu vou te falar que não chegou o momento de eu trocar de carro. O que adianta eu dar um passo maior que a minha perna e ficar devendo, depois não dá? Então, fizerem busca apreensão do meu veículo. Então, assim, cara, eu sou muito real. Eu sou real no que eu falo, eu sou real no que eu vivo, eu sou real no que eu sou. E eu prefiro ser o que eu sou e as pessoas se surpreenderem comigo do que eu falar que eu sou uma coisa e não ser ou não ter, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Eu levo isso, assim. Gente, já vai chegar a hora de eu tocar minha totoquinha. Vai chegar a hora. Vai trocar com dono. Muitos anos te acompanhando. Eu tirei ela porque eu comecei a pagar meu carro quando eu tava com 16 anos, que eu fiz a carta de crédito. É esse carro aí? Comecei a pagar ele. Tem gente que acha que foi meu marido que me deu. Não! Ele desde a faculdade, mano. Eu tirei ele pra ele me ajudar, porque quando eu fui pra faculdade eu ainda tentei ir e voltar estudando no carro, mas a despesa era alta, um transtorno. Porque era luxo ter carro naquele tempo. Mas, quem fala, era muito. Hoje em dia também. Aí o que acontece? Eu já pagava o carrinho lá, pagava a carta de crédito. Então aí quando foi pra me tirar, só tirei. Era uma coisa tipo um dinheirinho que tava guardado ali. Então eu tirei e falei, não, agora vai me servir. Então é um carrinho que eu tirei ele em 2013. Então já tem essa jornada aí comigo, vixe, muitos anos. E gente, a Jaqueline, ela sempre abre um espaço pra falar junto, né, com as caixinhas de perguntas do Instagram. Abre pra tirar dúvidas. Pessoal, sim, dúvidas, né, que eu acho muito interessante. Eu acho. Tipo assim, você para aí, você das contas, o que eu tenho de jeito. Aí a Jaque pega, ela dá uma respondida, assim, é muito bacana o Instagram dela. Às vezes eu não dou conta, às vezes tem o Renan, ele me acompanha, que é o que faz a produção de vídeo pra mim. Além dele me acompanhar, ele também me orienta com relação a essa questão de marketing, essa questão de feedback. Às vezes ele me escolheu, ele fala, Jaque, responde isso aqui que você deixa. Aí quando eu falei, meu Deus, porque ele assim. Tem o Instagram lá. Porque ele tem aquela reunião assim, mensal pra chegar, pra sentar, pra olhar, pra me orientar, verificar como que pode abordar, tipo, a nova logística de conteúdo. Agora, antigamente, não sei se vocês lembram quando eu começava, tipo, daquele jeito que eu comecei, era como eu sabia falar, oi, meu nome é Jaqueline Lino, eu sou advogada e hoje a gente vai falar sobre... Ainda tinha uma abertura como se fosse de programa. Aí, tipo, isso aí, tipo, foi o inicial, e depois a gente veio e ficou uma nova roupagem, são vídeos mais diretos, mais objetivos e mais curtos. As pessoas estão lendo menos, elas têm mais preguiça, assim, de ler, elas são mais rápidas para absorver, então eu já Mas mudei. Essa geração agora de internet. E aí eu já tenho que alterar, entendeu? E aí isso que eu falo, quando eu falo sobre internet, sobre marqueteira, cara, esse universo só muda. Tem gente que pergunta pra mim se um dia, já me perguntaram se eu penso em largar a advocacia pra questão do marketing. Não é uma coisa que atualmente eu pense, por mais que eu sei que no futuro, talvez, uma das coisas que eu quero é abrir, tipo, cursos para advogados, para poder advogados se inscreverem, para poder orientar eles para isso, né? Eu não sei até que ponto
seria essa, porque são só projetos, né? Não sei até que ponto eu teria essa resposta, né, deles. Mas, assim, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, é uma coisa, assim, que eu falo que o universo da advocacia que deu pra mim com relação ao marketing, não quero só pra mim, tipo, é uma coisa que eu quero compartilhar. E nem falo, tudo que eu vivo hoje foi porque um dia uma pessoa chegou comigo e falou: ei, acorda pra vida, senta bem aqui, vai fazer um vídeo. Eu falei: o quê? Foi a minha irmã. Aí ela falou pra mim: senta aqui, você tem que fazer vídeo, você tem que começar a usar a internet, senão não vai ter como. Tipo, eu me lembro que foi uma semana muito difícil. Na época, gente, eu juro, eu pedi a Deus que ele me desse R$400 por mês. Eu fazia, eu vou gastar R$50 com anticoncepcional, eu vou colocar gasolina. Sério, eu fazia a conta, porque eu pedi ao Senhor quando eu comecei. Quando eu fiz o meu primeiro contrato com a parcela era de R$400, eu falei: olha aí. Porque eu fiquei muito feliz, assim, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Mas, quando ela chegou pra mim, se vocês olharem no meu IGTV, vai ter o meu primeiro vídeo. Tipo, foi muito assim, ela chegou, ela botou um refletor na minha cara e falou: senta aqui, começa, o que você vai falar? Eu falei: eu vou falar direito do consumidor, acho que eu gravei umas 300 vezes. Ela cortou 1 milhão, mas saiu o primeiro vídeo. Eu tava tomando Red Bull na hora, e aí saiu rápido. E deu 1.000 e poucas visualizações no IGTV. Eu fiquei chocada. Eu falei: ou o povo gostou do que eu falei, O cachorro. ou o povo gostou do que eu falei, ou o povo tá curioso em entender que isso já. Mas funcionou. Aí depois que eu fiz o primeiro, aí foi quando eu procurei o Renan pra ter ajuda, porque eu vi que eu não dominava aquilo, que eu não ia ter condições de fazer aquilo sozinha. E aí fez tudo isso. Deixa eu te falar, Quantas horas tem teu dia? Meu dia, eu queria que ele tivesse o dobro de 24 horas, porque não dá. Mas eu organizo com a agenda hoje. Isso eu acho muito legal. Tipo, eu sou desse jeito. Eu acho que se tu tirar isso de mim, se alguém tirar esse fluxo, essa correria, eu acho que eu fico doente, assim. Porque eu sempre eu gosto de ter esse negócio, tipo, de saber o que eu vou fazer no outro dia. Eu gosto de saber. Tipo assim, a pessoa fala assim: olha, amanhã a gente vai pra praia. Eu quero saber da hora. Eu quero saber, a gente vai almoçar onde? É lá na praia ou é aqui? Ah, tá, porque eu sou assim, eu sou muito. E o marido? Ele segue teu ritmo? Mas como que segue, mano? Não segue. Ele fala: ih, calma. O Márcio é assim. No agora, relaxa. Aí se der, ele é totalmente oposto. Eu surto por dentro. Eu surto por dentro. Tipo, ele tá, sabe, eu quero saber a hora. Aí, tipo, o Márcio é assim: tu programou uma coisa e ele muda em cima da hora a parada. E eu fico muito nervosa. Tipo, imagina. O Senhor disse assim: minha filha, vou te mandar um varão pra fazer você melhorar os seus defeitos. Aí esse. Mano, porque ele é totalmente incomodado. Ele come devagar, ele fala devagar, ele é mais sério, né? Eu sou mais cômica, mas tem a hora que ele é, tipo, quando um é uma coisa, o outro é outra. A gente acaba dosando ali. Mas falar do Márcio é muito importante pra mim, porque tudo que eu vivi com relação à advocacia foi porque ele acreditou em mim com relação ao estudo. Então tem aquele lado, assim, marido, meio papel de pai. Sim. Que fez isso por mim, que me ajudou no estudo, que acreditou, que me colocou lá, né, que sonhou. Quando eu tava me formando, quando foi o negócio da formatura, se tu visse como ele tava, parecia que era ele que tava se formando. Sério, imagina. Parecia que era ele que tava se formando, porque ele tava tão, tipo, tudo. Vocês casaram depois da faculdade ou antes? Durante? Eu passei na faculdade em agosto de 2013, comecei a cursar e a gente casou dia 23 de novembro de 2013. Então eu só iniciei 8 anos atrás, gente, de casório. Namoramos 6 meses. Mais 6 anos. Namoramos 6 anos, perdão. Namoramos 6 anos, aí 6 anos, aí depois passamos um tempo longe. Pra verificar se a parada era essa mesmo. Aí depois voltou em casa, acabou logo o papo. Aí eu falei pra ele: olha, eu quero estudar. Aí eu falei assim: eu quero estudar, assim assado. Aí ele falou assim: então bora meter ficha. Aí uma das coisas que ele me falou, eu falei assim: vou te ajudar no estudo aí, porque se tu se formar e tu não tá comigo e tá com o outro, não, vai ficar comigo. E aí, graças a Deus, tipo assim, ele é até hoje, assim, tudo o meu maior sonho que eu tinha era assim, que foi uma parte que me deu desespero quando eu me formei. Era assim, eu me formei, aí quando você se forma no mercado, você se joga no mercado de trabalho e você não tá preparado para
pra ele. Não importa a profissão, gente, é muito difícil. Quando acabou de estudar, tipo assim, e agora? Na verdade, eu me olhava no espelho e falava, eu comecei a chorar. Eu nem sei se eu tive uma leve depressão, mas tipo assim, foi um desespero, porque eu me olhava e falava assim, cara, teve o dinheiro ali, mesmo que tu não gaste ali, cara. A questão de faculdade, mas financeira, mas tu gasta ali com a comida, que acho que eu tenho toda essa despesa. Sim. Aí tu te olha e fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Porque não tem trabalho, não tem dinheiro e é muito difícil. Então, minha maior vontade era quando eu pudesse proporcionar as coisas dentro de casa. Então, quando eu já posso fazer isso, eu fico muito feliz. Tipo, de falar assim, a gente vai planejar uma viagem, só quero que tu arrume tua mala que a gente tá saindo. Agora, Júlia, a tua profissão é uma profissão que joga muita gente no mercado todo ano, né? Muita gente. Mas eu falo sobre isso, sabia? Porque assim, amiga, pro advogado, nascer, morrer, são fatos jurídicos. Então, assim, pensa comigo. A gente, ao mesmo tempo que nasce muita gente, morre muita gente, o mercado de trabalho joga um monte de gente lá, mas se você, tipo assim, tá saindo de lá, você não levou na brincadeira, você se esforçou, sabe o que você tá fazendo, você tem total competência para poder se levantar ali, né? A internet, eu falo, gente, o escritório hoje, para um advogado, para um profissional, é o telefone e o computador, entendeu? Então, como foi que eu comecei? Eu comecei dentro do quarto, num computador e com um telefone. Eu troquei meu telefone, tipo, agora esses dias, entendeu? Eu vi o celularzinho dela. Por que eu falo isso? Porque, então, se fosse para as coisas não acontecerem na minha vida, não era porque eu não tinha um iPhone 12, um telefone, um Windows 7. Hoje eu investi nisso porque eu preciso disso para trabalhar. Mas, assim, por mais que o mercado de trabalho jogue muita gente, você tem que entender que desse percentual, tem um percentual que não consegue ainda passar na UAB, que tem essa dificuldade, que é difícil. A pessoa vai ter gente que vai dizer assim, não é difícil. É difícil sim, porque se fosse fácil todo mundo passava, entendeu? Então eu tava terminando o 8º semestre quando eu passei. Aí tipo, por quê? Terminando o 8º, você se matriculando no 9º, estando matriculado, aí tu pode fazer. Então eu tava matriculado no 9º, mas ainda não tava ali cursando, porque tu comprovando que tu tá cursando o último ano, tu pode fazer a prova da OAB. Então eu fiz ali, terminando o 8º, iniciando o 9º, eu fiz e passei de primeira na primeira fase. E eu não esperava passar, porque a minha amiga falou assim pra mim, na época a gente fazia TCC com a AB, tudo junto, mas as provas do semestre, ela falou, vai amiga, faz. Então, não, tu já tem. Eu falei, tá bom, então fui lá, escrevi e passei. Quando eu passei, falei, sério que eu passei? São duas fases. Aí a primeira fase tu passa, aí tu tem que ir pra segunda fase. Na segunda fase tu tem 2 chances. Foi a hora que eu passei sangue no meu olho e falei, eu vou cair, mas eu vou cair aqui. Foca de novo ali naquela câmera e faz de novo. Sério, eu falei, eu vou cair, mas eu vou cair aqui. Passei sangue nos olhos e fui. E o curso, gente, falando assim, parece que é mentira, mas o curso, ele era R$750 pra segunda fase, mas pra mim aquilo era muito dinheiro, porque pro final do curso, meu marido já tinha me chamado e falei, não dá mais condição de estudar, tu vai ter que vir agora esse último ano pra te poder estudar, indo e voltando, porque não dá mais pra ficar por aí, porque ele foi apertando mesmo, financeiramente pra gente, aquele momento foi um momento assim tão difícil. E aí, eu passei na primeira fase. Aí eu, pronto, agora não tem nem como trancar, vai ter que terminar, porque da feita que você passa na primeira fase, eu tinha que fazer a segunda. E vamos que vamos. Aí fui. O meu pai fez maniçoba junto comigo pra gente vender, pra eu poder comprar o curso da segunda fase. Minha sogra me ajudou com o restante do dinheiro pra completar, pra comprar o curso. Eu estudei pra segunda fase 30 dias antes da prova. E eu passei com 8.5. Claro que nota não influencia, porque o importante é tu passar. Mas pra mim era muito, porque a média tipo, é 6. Se tu tiver que tirar 6, você ainda fácil já passa. Tipo, eu tirando 8.5, estudei 30 dias antes. Eu agradeci muito a Deus. E aí eu só ia pra sala empurrando a colega. Qual é a prova mesmo? Não, mas elas são muito estudiosas, tipo, ela tá na ilhinha, né? Ela é também muito estudiosa. Só é nós duas, de filha, assim, é só nós duas. Às vezes, logo no início, a minha relação com a Nailin era muito difícil, porque a gente é muito diferente. Meu Deus, eu e a Nailin é muito diferente. Ela passa uma calmaria. Quem? A Nai? Mano, tu não conhece a Nai? Eu conheço a Nai. A Raíssa, a Nai passa calmaria? Não,
Elas falam que elas são diferentes porque elas se batem. Gente. Elas se batem. Olha, eu já joguei a Narine da escada, mas é sério que eu não era advogada. Vou deixar isso bem claro. Elas se batem assim. A gente já brigou. A Narine, ela tem um gênio muito forte. O gênio dela é um gênio muito forte. Hoje a gente se dá muito bem. É até incrível ver o que o tempo fez com a gente, assim. Não, ela mandou. Tipo, a Rayane teve que ir pra outro lado do país pra gente não se quebrar mais. A Rayane. Tipo isso. Porque a tua irmã, não, a mesma coisa da irmã dela. A irmã dela. O problema é contigo. Pelo amor de Deus. A Rayane andou sim. Não me joga. Meu Deus do céu. É tipo isso. Olha, eu tive que minha advogada. Tá vendo? Como um doce, um salgado. Vai me dar dor. Tu sabe? É Não. porque também a gente tá metralhando pergunta pra ela. Sim! Já. Mano, essa mulher tem conteúdo. Dá pra gente sugar mais um pouquinho? Com Perfeitório. Eu posso cantar igual. Para aí. Eu sabia que ela ia fazer Eu isso. tô muito agoniada. Eu também tô com a minha perna Não, na cara. eu já dobrei o pé aqui, já tudinho. Não, já vai finalizar. Já deu uma hora. Já? Deu uma hora de conteúdo. Mentira! Sério? Me diz uma coisa. Explanei a confusãozinha que tá rolando assim na internet, daquela advogada e tal. Daquela advogada? Daquela advogada. Esquece! A doutora vai estourar. A doutora estourada. Menina, já me mandaram essas coisas dizendo aí que acha eu parecida. Eu falo sobre a questão do padrão, né? Aí eu acredito sim que eu acabo fugindo da questão do padrão. A advogada bem. Não gosto de ser cômica, eu gosto de usar o lado engraçado para fazer as pessoas mentalizarem aquilo. Aprendi isso na faculdade com professores incríveis que eles falavam. Formas de você mentalizar, ou é com repetição, ou é sendo engraçado, ou sendo vulgar. Tipo, aí as pessoas mentalizam, elas não esquecem aquilo. Então eu acho que eu gosto do lado cômico. Isso. Repete aí As três formas. Vamos lá. As três formas de fazer as pessoas mentalizarem conteúdo. Número 1. Número 1. Faça as pessoas repetirem várias vezes aquilo. Você repete, ela vai mentalizar aquilo, né? Geralmente a gente faz isso quando a gente quer decorar artigos, essas coisas. Número 2, quando você é cômico, né? Você utiliza o lado da graça, o lado de fazer as pessoas acharem graça, alguma coisa aí que ele vai achar aquilo cômico e não vai esquecer. E o número 3 é do lado vulgar, tipo, quando eles eu falo alguma coisa com relação a uma palavrear que vai ser chamando palavrão ou alguma coisa assim, tipo, aí a pessoa vai mentalizar aquilo, vai levar aquilo para um lado que ela não vai esquecer. E aí eu faço isso, só que eu utilizo o lado cômico, é um lado que eu sou, quem convive comigo sabe, eu não consigo ser normal, ser sério, eu sou assim mesmo, do jeito que eu sou. Come. Gente, eu vou falar um pouquinho em relação às mudanças da camaleoa. Cabelos. Da Jaque, gente, eu vou fazer. Se tu entrar no Instagram dela, tu vai ver. Dread. A Jaque já teve dread, já foi morena, cabelo longo, cabelo agora Chanel. Gente, se vocês verem, a identidade é totalmente diferente da carteira de trânsito, que é diferente do que eu sou agora, que é diferente da carteira da OAB. Tipo, ela não tem pena, ela não se apega. Não sou pegada pra isso, não. Na verdade, eu tenho uma relação muito boa com relação à beleza. Bacana falar sobre isso, porque a questão que a gente falou sobre o escritório ter mulheres foi justamente por questão da dificuldade que eu vejo com relação ao mercado de trabalho com mulheres. E também com relação à questão de eu ver assim, que o mercado de trabalho, às vezes, ou às vezes o próprio público em geral, relaciona a beleza como alguém burra. Tipo assim, bonita, não tem conteúdo. Loura. Gente do céu. Ou então assim, cuida da beleza, mas não tem conteúdo. Tipo, como se quer dizer que se eu fosse assim, tipo, baranga velha, largada, isso aí queria dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho isso aqui dentro. Então eu falo isso demais. Eu falo o que você vê aqui fora não tem que ser baseado no que tem aqui dentro. É claro que eu vou ter uma postura, você vai chegar no escritório, eu vou estar usando uma roupa social, eu vou... Às vezes nem tanto, porque se eu não estiver fazendo audiência, eu gosto de usar minha camiseta, porque, cara, esse exterior aqui não vai mudar o que tem aqui dentro. Tipo, claro que eu vou com audiência, eu tenho aqui de forma culta, né? Não vou usar um cropped assim, tipo, a minha amiga Deolane usou lá, mas ela usou o negócio da fechada, gente. Foi um babado tão grande, cara. Como
eu próprio falei sobre isso lá no escritório. Eu falei, gente, se fosse algo pra ela ser criticada ou falar alguma coisa que não servisse, a própria juíza ou o juiz que estivesse na audiência teria, mas estava fechado, entendeu? Então, assim. É porque ela tá na mente, né? Acaba tendo um ataque. E às vezes eu acabo tendo. Agora, a tua parte cômica influenciou alguma coisa na hora do pega pra capar? Não, eu deixo essa parte lá fora. Eu deixo fora. É como se eu visto uma jaque. Eu visto uma jaque que eu vou pro ringue. Eu já vi um pedacinho dela em relação a isso quando a gente foi lá pedir uma orientação dela, não faz ideia. Parece uma outra mulher. Outra coisa. Até assim na conversa. Ela vai falar do direito. O semblante dela muda todo. É igual quando eu vou, tipo, pregar, se me chamam pra igreja. Porque como eu cresci na questão da igreja e o fato de ser evangélica, sempre, assim, a questão de dominar a palavra, de pregar, falar em público. Então, assim, eu ouvia isso, porque tem um evento na igreja que se chama Encontro com Deus. Aí lá você tem a possibilidade de ter os palestrantes, deles falarem. Eles falam assim, que parece que eu deixo uma jaque aqui e sobe outra lá. E eu não percebo isso, mas eu me concentro naquilo que eu tô fazendo, né? E eu levo, assim, com compromisso muito pra caramba. Tipo, quando eu vou pra audiência, eu sinto como se eu me visto psicologicamente como se eu fosse uma luta mesmo. Termino aquilo, falo, doutor, e aí, como é que tá? Tudo bem? O cliente tá do lado, fica tipo... Acho que ela tava quebrando o pau agora com ele pra ganhar a causa. Mas faz parte, a gente tem que ser assim, é um cordial, tipo, é separar, né? Uma hora eu, profissional, tô defendendo minha cliente, meu cliente aqui, outra hora eu tô aqui no palco. Já que assim, mudando rapidinho de assunto, tu já percebeu, né, o quanto de gente que tá te seguindo. Sim. Do nada, né? Explodiu. Tá estourada, doutora, tá estourada. Tá estourada. Gente, eu vou te explicar só uma coisinha, porque tu já te analisou, né? A gente tava até conversando em relação a isso, o pessoal da indicada. Por que vocês acham que a Jaque chama tanta atenção? Né? A Jaque é nova geração de internet, que é mãe, cuida de filho, não é vulgar, tá na moda, fala de beleza, fala de assuntos de trabalho. Então o povo tem conteúdo. Tem conteúdo pra te analisar, né? Então, assim, se um dia tu receber o hater, como tu vai te sentir? Acho que tipo assim, porque tu sabe como eles atacam, né? Não, assim, eu não Cala a boca, só fala besteira. Eles criticam. Eles te criticam, vão fazer de tudo. Coisas que tu vai ser daquelas. É muito evidenciado por aqui. Vai pegar provas e vai levar até o juiz. Ou tu vai ser aquela que vai dizer, pelo amor de Deus, né? E aí vai bloquear. Porque eu vou à luta e vou descobrir quem é e mando assassinar a família. Eu sou do tipo. Meu Deus do céu. Ela é ótima. Ela é doida. Eu acho assim que eu não passei por isso ainda. Eu tenho visto muito carinho das pessoas. Eu já passo, eu acredito, pelo tal do hater, mas não pela internet. Eu passo assim, sabendo no dia a dia. Porque eu sei de pessoas que não gostam do que eu faço, eu sei de pessoas que me julgam como se eu não fosse uma profissional, como se eu fosse a tal da advogada de internet. Como se eu já cheguei ao ponto de ver, vamos supor, vídeos de pessoas me assistindo, julgando o meu trabalho ali, aquilo me deu um baque, assim, entendeu? Então, assim, não deixa de ser um hater, só de forma não direta, né? Sim. Então, eu tenho esse tipo de ataque também com relação a isso, mas talvez não diretamente por mensagem na internet. Mas, assim, o que eu posso dizer? Os haters começaram logo quando os primeiros vídeos começaram a sair. Quem sempre tá comigo nessa jornada é meu marido. Então eu cheguei em casa, eu falei, chorei muito e falei, mas por que tá acontecendo isso? Porque eu não tô fazendo nada, não tô falando o nome de ninguém, só tô fazendo o meu trabalho. E aí ele falou pra mim, não para o que tu tá fazendo, continua, não para o que tu tá fazendo. E eu continuei, né? E assim, eu tento sempre analisar o que eu tô fazendo. Tipo, quando eu escuto alguma coisa de forma negativa, eu tento fazer aquela autoanálise de mim. Saber assim, o que eu tô fazendo, o que eu tô falando. Então, às vezes também a Bíblia fala assim, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, eu busco logo o conselho de quem? Meu pai, meu marido. Às vezes eu escuto minha sogra é muito louca, igual eu, assim. Tipo, às vezes que eu pergunto coisa pra ela, já tá. Minha mãe também. Então,
me peço conselhos e avalio aquilo que eu tô fazendo para verificar. Se for algo que eu passe ao ponto de eu precisar chamar ele, vamos ver, eu chamo, como eu já chamei. Então, para resolver a parada ali, para ver se resolve e para. Mas se não resolve, ver que é algo que a pessoa só quer, às vezes, vamos supor, eu não sou ninguém pra dizer assim, fulano só quer se levantar nas minhas costas. Tipo, não vou falar isso porque, assim, 5 mil seguidores, eu sei que, tipo, mas você tem quantos, né? Tipo, 9 mil. Então, assim, o número de visualizações, às vezes, chega em 1.300. Pra mim, chega, assim, tipo, mesmo com 5 mil, chega. Eu fico abismada. Eu mando mensagem. São seguidores reais. A Jaque me manda mensagem, Raíssa, como assim? Olha como tá. Eu fico abismada. Tipo, quando eu olho, meu Instagram tem 1.300. Assim. Raíssa é muita gente, presta atenção, é muita gente. Tipo, quando eu postei uma coisa que aí eu fico fazendo. Essa conta que eu faço, assim. Quando eu saí da faculdade, meu sonho era fazer minhas pós, mestrado e tá dando aula, falar ensinar, assim, né? Eu sempre gostei disso, de ser comunicativo. Hoje eu tenho a possibilidade de usar o Instagram quando eu vejo assim 100 pessoas. Gente, um auditório com 100 pessoas é 100 pessoas. Quando eu posto assim, oi, bom dia, deu 300 olhadas. Oi, gente, só dei bom dia. Só dei bom dia. Aí ela calma, uma foto modelando. Porque ela tem essa facilidade, ela já falou, quando eu precisar de posições de foto, pra me chamar. Quando aquele dia que estava fazendo me chama, que você que ela sabe todas as posições de foto. Assessoria. Mata piolho, né? Não tem, mas tem as básicas de mata piolho, aprende alguma coisa. Vai aprendendo, amiga. Entrega a xícara. Eu tenho aquela risada. A risada de rica, né? Que fala a boca entreaberta aí. Boa, agora deixar depois. E já que tu tá em que momento da tua vida? Eu tô num momento na minha vida de construir, assim. Eu tô só construindo. Tô construindo meu trabalho, tô construindo. Ainda não estou na fase de desfrutar. Inclusive, eu acho muito interessante, porque teve muita gente que mandou mensagem: tu não viajaste pra canto nenhum, tu não foi pra Salinas, tu não sei o que. Então, digo assim, isso é muito importante, porque o que eu mais quero que as pessoas, elas não. Eu sempre falo. Esses dias agora eu fiz um reel sobre isso, eu postei um vídeo deu muito maquiada, muito produzida, e eu, tipo, parada velha. Por quê? Porque a realidade da gente, a internet, ela tem que ser algo que agrega a gente, não tem que ser algo que escraviza, né? Então, assim, eu quero que as pessoas, se elas têm esse prazer de acompanhar o meu trabalho no dia a dia, que elas sintam prazer de ver uma coisa real, uma coisa sem eu querer mostrar pra elas, assim, uma vida perfeita. Se eu me maquiei, porque isso é uma crítica também, que eu gosto de usar assim, de maquiar. Gente, eu maquiei pessoas durante a minha faculdade, utilizei o dinheiro da maquiagem para pagar algumas coisinhas minhas que eu queria durante a faculdade. Então isso me gerou essa habilidade ao ponto de, se for pra mim, colar aqui os cílios, eu me viro, entendeu? Eu gosto mesmo de produzir, gosto da beleza, eu gosto de moda. Eu amo moda, gente, eu amo. Eu acho assim que, tipo, eu não sei, eu gosto de mesclar, gosto de pegar coisas que eu tenho, gosto de bazar de coisa baratinha. E talvez eu não consiga gastar 43 mil de perfumadeira, eu lembro, porque ainda não tô nesse assim, tô batalhando pra mas isso. Esquece, a doutora Agora me diz uma coisa, já se aproximaram de ti, assim, por interesse? Eu não digo assim que já se aproximaram por interesse, mas assim, a gente começa a perceber que a internet, ela faz isso. Eu começo muito isso com a Cleide. Por quê? Eu faço com a Cleide. A Cleide é? A Cleidinha Abreu. Cleide Abreu. Beijo pra Cleidinha. Porque a Cleide foi assim, a senhora do asilo. A senhora do asilo. Mano, eu acho que o Júnior resgatou ela. Eu vi os stories. Eu entrei com habeas corpus, né? Porque ela estava presa, né? E eu falei, Júnior, pelo amor de Deus, foi deferido. Sim, aí eu converso muito com ela. Eu converso com ela no seguinte sentido, que a Cleide, ela me propôs, qual foi a questão da Cleide? A Cleide, ela viu eu no Instagram, aí ela passou uma travando que ela precisava de orientação no domingo. Aí eu peguei e falei pra ela, não, mano, fica tranquila, porque tem gente que tem isso. Às vezes você tá com um problema que é desse tamanhozinho, você acha que é desse tamanho, e o meu papel como advogada é falar, ei, calma, respira.
respira, né? O que eu faço com os clientes é isso. O fardo não é teu, o fardo é meu. Respira, calma, que a gente vai ver uma saída. Essa que é a função, né? Mesmo psicólogo? Não, muitas das vezes clientes assim que a gente Tinha essa matéria na faculdade? não tem, mana. Mas talvez foi isso que o lado assim espiritual que eu tenho com Deus me ajudou. Muitas das vezes mulheres chegam pra mim, homens também, apesar de eu focar muito no público feminino, mas eu tenho muitos clientes homens e às vezes eles chegam e as mulheres chegam, lavam a mesa porque tá passando por um momento muito difícil. Quem falar pra mim que divórcio é de boa, mano, eu falo, eu discordo, porque eu vejo ali. Então, às vezes, eu faço primeiro um trabalho, assim, de escutar, ouvir. Às vezes eu pergunto, eu já perdi vários clientes falando assim, tu tem certeza que tu queres fazer isso? Porque eu venho de uma geração que o meu pai fala sobre valores de família. Não é porque eu mexo com divórcio, porque eu falo sobre divórcio, que eu tô falando assim, separa agora. Não, o que eu vejo em jogo em mim? Ali tem filho, ali tem criança, tem uma mulher, tem uma família. Claro que eu nunca vou apoiar essa mulher ou esse homem tá passando por uma situação de agressão física, psicológica, aquela coisa. Mas se ela passou por uma situação que ela tá achando que ela pode superar, que ela pode dar a volta por cima, que ela pode ver formas de resolver, eu sempre falo, tem certeza disso? Então já aconteceu mulheres delas irem, resolverem e não voltarem mais. E as virarem amigas. Só o dinheiro. Mais uma vez. Né? Mais uma vez. Então, o fato é esse. E a questão de eu, às vezes, dar esse suporte psicológico, ele é muito interessante, porque é isso que acontece mesmo. Às vezes, primeiro tu dá o suporte, para depois tu ir pro lado do direito. Ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Tá aqui a tabela do OAB. Aí foi isso que tu fizeste com a Cleide? Sim, da Cleide. Aí a Cleide falou comigo, a gente eu dei assessoria pra ela, expliquei como era, ficou de boa. E aí ela se apaixonou, assim. Eu gostei muito da Cleide, a Cleide gostou muito de mim. E aí ela começou a me ajudar. Ela falou pra mim, olha, amiga, eu vou te lançar. Aí eu falei assim, tá. Eu na minha cabeça imaginei um estilingue que ela me colocou em tipo, na minha cabeça foi isso. Eu falei, tá bom, amiga. Tipo, Cleidinha remessa, Jaqueline na frente da Bela Boutique. Ela falou, amiga, eu vou te lançar. Tipo, eu imaginei isso, assim. Pá. E aí eu peguei e falei, tá bom, amigas. Aí, tipo, o que foi o lançar dela? Das pessoas saberem um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha história. E ela sempre fala pra mim, que ela diz, o ditado que ela usa, ela diz assim, que o santo bateu. E assim, eu falo que hoje eu falo assim, a Cleidinha é minha madrinha, porque tem muitas coisas que é o que eu faço com a Raíssa, eu faço também com ela. Eu falo assim, mano, isso aqui, e como é que é? Como é que faz? Porque realmente eu não sei. Tipo, eu me formei por ser advogada. Eu não tenho experiência nesse universo de seguidores, de haters, de coisa. Então eu acabo aí o que vem. Existem várias formas de tu adquirir sabedoria e conhecimento. Sim. Tu pode. Momento clean. Existem várias formas de você conseguir sabedoria. Olha a sensualidade da Paula Brás. Existem várias formas de você conseguir sabedoria e conhecimento. A primeira é. Ela interpretou. Gente, eu tô achando que eu vou apresentar o podcast. Já sabe o que sair, né? Existem várias formas. A primeira, você pode quebrar sua cara uma vez, aí você aprendeu, mas aí você não aprendeu direito, você quebra de novo, aí você vai lá e quebra de novo, até que quebra umas 10, 15 vezes até que tu aprende. Porque tem seres humanos que são assim, eles vão quebrar várias vezes ali a cara, assim, penar pra caramba a cara da Raíssa. Por que, Raíssa? Você tá se identificando? Muito, eu acho que todo mundo já quebrou a cara com você. Eu lembro todos os vezes que eu quebrei. Tá falando a gente tá confirmando. E existe também aquela forma de você, através de conselhos, você ouvir quem já passou por aquilo. Sim. E aí você adquire aquele conhecimento do que a pessoa tá falando. Então, assim, pessoas como a Cleide, como a Raíssa, vamos supor, não é porque tá na minha frente, mas assim que eu tô falando, porque vocês já devem ter passado por coisas, ouvido coisas que eu não passei, que eu não vou ter a habilidade de estar falando. Ela tá usando a forma sensual. Meu Deus, sexy. Nudes. Jaqueline não mostra ao vivo. Ao vivo, seu decote. Que o Márcio não esteja vendo. Diga, Sirene. Não, Sirene não.
segura. Calma com o microfone aí pra não estourar. Só segura pra não estourar. Gente, seguinte. É sério. Jaqueline Eu chego no vai escritório fazer assim. Não, porque eu chego e tá aquela a montada. Sirene. Sim. Aí eu Ela é chego. famosíssima por conta da Sirene. Agora, peraí. Ambulância. Ambulância, calma. Ambulância, carro da polícia, né? Eu Mano, aprendi tem isso uma na boca internet. assim, né? Não dá, não. Aprende. Não dá tempo. Vai lá, outra. Não vou conseguir fazer. Meu filho odeia. Para, mãe! Para! Se tu não fizesse, tu não passasse essa sandália agora, eu vou fazer sirene. Não. Olha aí, tá vendo? Aprende a fazer sirene. Eu vou fazer sirene pra ti. A minha psicóloga pediu pra mim não gritar. E por que tu grita e tu tá conseguindo? Funciona. Ela é advogada. Funciona. Não, eu falo que eu vou levar pra delegacia. Funciona também. Me ensina, vai. Olha, Me eu já ensina. tô ligando aqui. Funciona pra 19 anos? Pra 19. Amiga, aí já. Aí tu já vai preso. Já. Aí chama a Sirene. Meu Deus do céu. Chama a sirene, chama a polícia. Aí eu tava falando sobre sabedoria, que eu tento buscar isso daí. Sim. A Cleide também fala A que eu sou sirene. aleatória. Eu falo Porque ela 10 colocou a coisas ao sirene. mesmo tempo. Calma que a Sirene ainda tá na minha cabeça. Esse que é o problema. Ela tava falando de sabedoria, mas só é sirene. Eu não sei explicar. Toda glamurosa. Ela mata. Ela chega com a mata. vida com os olhos dela. Tudinho assim, vai. Vai. Olha, é sério. Não, isso aí foi igual uma galinha, amiga. Nem te conto. Deus do céu. Então é isso. Sabedoria não tem. Sabedoria. Sabedoria é essa. Então eu procuro saber o que os pessoal estão passando pra poder aprender logo com os erros dos outros, entendeu? Os erros dos outros. Não esperar errar. Qualquer coisa. É melhor, porque é melhor do que eu quebrar minha cara, então eu já vou logo ouvindo os conselhos ali pra poder saber. É assim, quando a Jaque precisa de alguma coisa, ela manda pra mim, manda pra Eu mando pra ti, Cleide. mando pra Cleide, eu peço socorro, eu falo, ei, isso aqui como é que é? E como é que cobra? E assim mesmo, e como é que fala? É tipo É porque assim, ela tá largando lá o trabalho dela, onde ela poderia estar ganhando pra fazer a mídia pra outras pessoas. Ela, Raíssa, como é que cobra? Justamente, tá certíssima. Não, eu pergunto justamente porque assim, o que é que eu falo aqui, vou aproveitar e vou deixar claro. Não é meu intuito, tipo, virar blogueira, né? Eu já essa palavra, às vezes, até um pouco... Sim. Como se as pessoas tirassem sarro, assim, agora tá blogueirinha. Sim. Aquela coisa. E, na verdade, não é um trabalho fácil. Gente, quem ser blogueira é fácil, tá mentindo. Entendeu? Claro que eu fico muito feliz quando eu vejo ganhar coisas, mas é difícil você falar de produtos, você passar confiança naquilo que você está falando, né? Falar com A gente verdade. já vê vários vídeos na internet de blogueiras falando de um produto e por trás o produto não dando certo, ou então elas não estão gostando do produto, mas mesmo assim falam bem do produto. Um exemplo, e também tem isso, eu não falo de coisas só que eu ganho, falei sobre isso, eu fiz uma lista sobre esse tipo de coisa. Eu vi. Né? Não falo de produtos que eu ganho só, por exemplo, tem coisas que eu compro e eu faço um teste, tipo, eu comprei uma vitamina para crescer cabelo, para viver esse momento, mas tipo, nada de patrocínio, só mesmo a questão mesmo de dizer assim, olha, eu vou testar alguma coisa, vou fazer um tratamento de cabelo assim, assado, porque eu sei que tem pessoas que passam por problemas assim também, dificuldade, então assim, nem tudo que eu falo é porque eu ganho. Agora, é claro, é maravilhoso ganhar, né? Eu amo viver isso, mas nem tudo que eu tô A gente falando. percebe a empolgação quando tu fala. Gente, recebeu, eu recebi isso daqui, não sei o quê. Meu Deus do céu. Pois é, a gente Chocada, porque tu percebe. imagina, uma pessoa deixou de vender, deixou de ter o lucro dela ali. Sim. Aí ela tá mandando uma coisa pra mim. Gente, eu fico assim, chocada. Uma das coisas mais caras que chegou pra mim, acho que não sei se foi no valor de 200, 250 reais. Aí, tipo, tu para pra pensar assim, o lucro da pessoa naquilo, e aí você tá ganhando. Fala, nossa, Deus, que coisa assim, tipo, eu fico muito
feliz. Eu falo, eu agradeço doido, né? de coração, porque a pessoa mandar isso pra mim, eu fico, gente, muito obrigada, eu agradeço mesmo, porque o que eu tô vivendo não tem, assim, explicação, porque eu falo assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Eu tava falando só de direito e agora as pessoas não estão gostando disso, aí eu fico... Mas assim, é maravilhoso, eu tenho só esse receio de ver as pessoas não se decepcionarem, é por isso que eu falo da minha agenda, falo para as pessoas que só dá para mim falar sobre produto, sobre alguma coisa que eu recebo no final do meu dia, porque a prioridade é o meu trabalho. Em algum lugar, só em quando algum tiver lugar, outro lugar ali. que é tipo sexta, sábado e domingo e tal. Só que entretanto, porque tipo, domingo eu dou preferencialmente para estar com a minha família. Meu foco é a advocacia. Eu jamais quero que as pessoas me venham de forma a dizer assim, ela pegou a advocacia e jogou no lixo e agora ela tá só nisso aqui. Não. Eu não vou também deixar de fazer o que eu acredito ser certo. Se eu achar que eu quero falar de si, eu vou falar de si. Se eu achar que eu quero falar de batom, eu vou falar de batom. E isso não vai, de novo, intervir o que tá aqui dentro. Mas, assim, o meu foco sempre vai ser o meu trabalho, que é o que eu amo fazer. Gente, eu amo ser advogada. E as meninas lá no escritório, elas são muito competentes, né? Maravilhosa. Muito É uma equipe que foi Deus que veio e falou, olha, vamos juntar aqui alguém bem na tua vibe e alguém bem de leve pra te acalmar. Tipo quando a Raíssa fala, que é a Bianca, né? A Bianca. E assim, e essa logística da gente trabalhar com mulheres é justamente por isso. O mercado de trabalho dá essa dificuldade. Hoje o Line Mota, ele é isso. Eu recebo estagiárias mulheres, advogadas mulheres, porque eu tenho, não é de forma sexista, ou seja, eu não quero falar assim, ela tá tipo, fazendo aquilo de forma a segregar homens e mulheres. Não. Eu acho assim, tem muito advogado homem, graças a Deus, tem muito advogado competente, o mercado de trabalho vai dar essa possibilidade, então deixa eu ajudar um lado que não tá tendo muito ali, que tem mais dificuldade. E eu não tô falando de uma coisa que eu falo da boca pra fora, eu tô falando de uma coisa que eu vivi, né? Então eu vivi na pele. Então hoje eu posso fazer isso. Tem meninas que se sentem seguras, né, de estagiar comigo, porque dizem assim, elas estagiam contigo, elas pedem, né? Pedem para estagiar estágio voluntário. Então, assim, porque graças a Deus, hoje eu só comporto 3 estagiários, porque se eu tivesse um espaço maior, eu até comportaria mais, com o intuito de ensiná-las mesmo. Não tem esse negócio, eu tô no primeiro, tô no segundo, tô no terceiro semestre, não. E elas vão pra campo contigo, né? Elas vão. Eu achei interessantíssimo. No dia que eu cheguei lá, elas estavam só carro. As pernas só carro. Elas entraram no terreno pra mostrar o negócio lá pra fazer a área dela lá. Quando elas chegaram só barro e a Jaqueline consegui. Tá aqui. Porque elas, assim, a advocacia, na prática, ela é totalmente diferente do que a gente vê na teoria. Então, é o sovaco breado mesmo, é tu ir pro... Vamos supor, nesse dia foi questão de direito imobiliário que ela chegou, então estava envolvendo demarcação de terra, então tu tem que demarcar, tu tem que verificar, tu tem que estar em cima, olhar o que tem pró, o que tem contra. Então, eu coloco elas no meio para elas sentirem aquilo. E é mais um ponto que eu quero falar aqui. Nesse dia que ela foi, o que me chamou a atenção foi que lá neste terreno tava socado de macho. E quando lá vem ela, toda poderosa da sua equipe, Só mulher, no meio, gente, cara de bota e tal. E ela foi e mostrou que ela sabia fazer. Ela marcou lá tudinho o negócio e eles ficaram besta, porque eles pensavam que ela não ia saber fazer nada. E é isso que entra a parte do que eu falo da Jaqueline. A Jaqueline é muito competente. Sabe por que tá na minha frente? Não. Ela é muito competente no que ela faz e ela ensina as meninas muito bem. E a já tinha me falo, né, que quem tá estudando entra muito em contato contigo pra querer a vaga de estagiário. Já entrou meninos. Então, quando às vezes, entrar pra mim estudar, pra me ser juíza, eu posso ir lá, né? Minha juíza já vi. É o Rios que ela tem, que é a juíza já. Ela condena todas, sabe? Me fez advogado que ela condena todos. E deixa eu te perguntar uma coisa. Diz aí, qual foi o pagamento mais inusitado que tu recebeu? Porque, mano, a gente tá querendo... De qual? De advocacia? De advocacia. Ou de coisa. Mas assim, tu tá falando... Inusitado. Pagamento, assim... Não, galinha. Não. Não, presente. Isso aí é presente. É recebidos de clientes. Recebidinhos. Não é pagamento. Não, tipo galinha. Tu dá não, mas galinha, muita rosquinha, muita essas coisas. Rosquinha, porque quando chega a galinha, eles perguntam, doutora, a senhora gosta de galinha? A senhora gosta disso? Porque aí eu falo, gosto, porque esses dias até postei a galinha, confiram se preferência morta, tu traz morta.
parece morta. Mas ele chega viva. Não, chegou morta, Chega esquartejada. Aí eu falei, Ai, meu Deus. Mira, só prepara. Aí ele só... Situação também assim inusitada. Situação. Tipo, eu fui advocacia. aconteceu uma situação no caso que tu possa falar. Ai, gente, situação... Precisa citar nomes. não. Ou no caso de alguma coisa que aconteceu. Ai, meu É por Deus, causa da eu- Ou que tu soube no tempo que tu estudava. Tipo assim, eu soube de uma história assim que é chocante. eu acho assim que histórias mais chocantes pra mim é a que eu posso comentar assim, com relação a dizer assim, eu não nasci pra divulgar na advocacia criminal envolvendo crianças e adolescentes. Meu coração não dá pra isso. Porque um dos casos que eu tive que ser obrigada justamente para a questão de aderir ao conhecimento, era um caso que, durante o meu estudo, era um caso em que houve um pai, ele acabou batendo estava dando comida para 3 filhos, se eu não me engano, e um cara bateu na porta pedindo um alimento, pedindo ajuda. Nisso que ele abriu a porta, o pai abriu a porta, o cara entrou, raptou uma das crianças, ele violentou, a criança morreu, e aí a questão era a defesa dessa pessoa. Aí você imagina, tipo, naquele Tinha que defender o cara. a gente tinha que fazer a questão do enredo para a questão da defesa disso aí. Era real, entendeu? Então, o que eu quero dizer assim? Foi o primeiro ponto que eu vi assim, que eu não serviria, meu ânimo, minha vontade não daria para aquilo, entendeu? Para advocacia criminal nesse intuito. Então, assim, e eu orava muito, porque o meu pai dizia assim: advogado não vai pro céu, minha filha. Aí eu falava, pai, para É como se tu mentisse. Porque muita gente queria dizer pra mim, não que o pode advogado mentir. tem que defender o errado, né? Tem esse preconceito, então eu passava muito isso. Tipo, meu pai esses dias falou pra mim, ele disse pra mim assim, Jaque, quando tu te formou, que tu chegou em casa, eu falei assim, meu Deus, essa menina vai passar fome. Tipo, ele mesmo pensou. E eu orava muito a Deus, eu tenho muito esse lado espiritual, assim, de buscar muito direcionamento de Deus, de pedir a Deus que Deus ele fale pra mim, que ele me direcione com relação ao meu trabalho, com relação à minha família. Aí eu me lembro que nesse foco assim de pedir a Deus, eu falava assim, não, eu já sei, ou eu vou para previdenciário, ou eu vou para alguma coisa, eu só falava assim que eu não queria direito de família, porque a gente acaba tendo muito contato com direito de família. E direito de família, a audiência é barraco. Não tem essa. Mentira! Como é? Mentira! Não, eu só posso dar R$200. Mentira, ele não pode! Não pode, ele tava lá em Salinas! Então, assim, rola o barraco, aquela coisa todinha. Então, eu falava... E aí, tipo, um exemplo, uma das experiências que a gente tem é os núcleos de prática jurídica, em que você tem a possibilidade de presenciar conciliações ali para tentar resolver o problema. Mas nunca sai conciliação, porque não rola, mano. Não rola. É uma traca. Eu falava assim, que eu vou advogar? Uma área que eu não quero é essa. E foi a área que eu me apaixonei, porque eu comecei a advogar em direito de família por necessidade. E foi aquilo que eu fui levando e Deus ele foi trabalhando na minha vida. Então hoje eu posso continuar sendo verdadeira, lutar por direitos. As mãezinhas chegam comigo, porque assim, direito de família não é só guarda, limites e pensão. Mas quando as mãezinhas chegam comigo, é uma área assim, que eu me identifico muito. Eu prefiro estar nisso do que eu fazer uma coisa que eu não acredito. Então, se eu estou advogando, direito do consumidor, gente, eu amo direito do consumidor. Tipo, quando eu falo direito do consumidor, contrato, direito empresarial. Nossa, parte do cabelo. Quando eu falo assim, dessas áreas, são áreas que brilham, então eu sinto motivação naquilo que eu trabalho. Agora, é claro, tem as advogadas nas outras áreas, que elas amam o que elas fazem. Tipo, a doutora Tamires é na área criminal, direito do trabalho, e a doutora Bianca já pelo fluxo que é grande na questão da área civil, já trabalha tanto na área dela que é direito público, mas também na área de direito de família junto comigo e contratos e tal. Mas assim, hoje eu posso advogar em algo que realmente eu acredito. Então, quando você vem comigo, claro que o escritório ele dá todo esse suporte. Mulheres super competentes de áreas diferentes, né? Seja para a área criminal, seja para diversa tributária, a gente tem o suporte. Então, o que eles precisarem de advocacia? O escritório hoje tem o suporte. Mas eu quero dizer assim que eu acabo atuando que isso. Tem um largatinho no microfone dela, amor. Pega o largatinho. Pode morrer. Meu Deus do céu, você vai te chupar. Ai, meu Deus do céu, ele é muito bebezinho, bem mamãe.
E não morreu. É um participante. Ele se suicidou. Tá aí. É um participante. Não morreu, não. Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Ele deixou isso. Gente, a gente vai finalizar. Vamos finalizar. Quanto tempo? 1h30. Meu Deus! Muito assunto. Tinha muita pergunta. Tinha muita coisa, muita pergunta. E assim, Jaque, queremos te agradecer Muito obrigada. por ser nossa primeira convidada. Pode. E foi maravilhoso. O que tu acha? Gostou? Eu gostei. Eu tava muito receosa, assim, porque aí tá na expectativa do outro, né? É muito difícil, assim. Saber o que vem daqui. Tipo, né? Fazer as perguntas é mais fácil de responder. Mas eu fiquei muito feliz. Eu já, assim, eu tava receosa, mas ao mesmo tempo eu tava com a proposta. Eu falei, não tinha receio de vir, pelo fato de que eu não tenho nada a esconder com relação à guerra, à vitória e à luta. E o intuito é esse aqui, é ser claro e motivar. Quem gostou, eu tô aí, pode seguir. Né? Obrigada. Segue aqui no meu Instagram. Segue lá, se você quiser mais conselhos. Fechando. Tá? Gente, não sou eu que oriento, é. Não, imagina, olha os seus insights. Olha os seus insights. Foi isso que eu falei hoje, não foi? Olha os insights. Tem muita Eu falei pra ela, o quê? Eu falei pra ela assim, nunca compre seguidor, mas eu falei, nunca compre seguidor, tu vai acabar com o teu engajamento. O que tu tens a falar, amiga? Eu? É, O nervosismo já passou. Fluiu, amiga. Fluido, né, pessoal? Olha a voz do Viu. Eu falo demais. Mas é que, graças a Deus, foi muito bacana. Eu gostei muito de te conhecer, realmente te conhecer, isso era pelos stories, sendo influenciada a comprar as coisas. Compre batom. Não, acho que é complicado, tá? Compre batom. Mas é sério, eu gostei muito de te conhecer, a conversa foi super bacana, fluiu realmente, Nossa, do jeito que a gente esperava. muito, tá, Jaque? É. Eu sou uma pessoa. Agradecer, né? Agradecer aos nossos patrocinadores oficiais, se você quiser ser um dos nossos Eu já tô ansiosa pra saber patrocinadores. quem vai ser a próxima convidada. Ai, a gente vai lançar Amanhã. amanhã. Por falar nisso, eu gostaria de deixar em público o agradecimento ao editor Rodrigo, que falou: Você jura? Eu juro! Essa música peguei no dia. Foi ele que gravou. Você jura? Eu juro! Agora, deixa eu voltar no podcast. Eu vou voltar agora com alguma coisa da Paola Brat, por favor. Verdade. Aí, Tudo comeu a verdade da outra. Não, gente, calma, eu tenho grande, né? Não, é porque se eu comer muito rápido qualquer doce dá dumping, por causa da variada. Meu pai tem muito isso, que é dumping. Dumping é tipo assim, dá vontade de comer, dá calor, dá frio, dá um negócio. É porque a absorção do açúcar é muito rápido e aí te dá uma sensação assim de muito açúcar, muito rápido no teu sangue. Sim. Entendeu? Aí eu vou comer devagarzinho pra poder ir. Entendi. Eu pensei que tu tivesse com vergonha, porque ela vai meter na boca, a gente fala alguma coisa. Não é por causa do dumping. Vamos agradecer agora aos nossos patrocinadores. Se você quiser ser um dos nossos patrocinadores, entre em contato aqui com a nossa assessoria. Pelo Instagram, que pode. Tá bom? A gente vai estar divulgando tua marca a todos os nossos pessoais, quanto aqui, tá? E a gente quer agradecer do fundo do coração os seguidores que nós temos, sim, são poucos, mas são os nossos seguidores que gostam do nosso conteúdo, que são esses que a gente quer aqui com a gente, tá? Se você quer indicar uma pessoa, já indica aqui nos nossos comentários, tá bom? Essa pessoa que tu queres que veja aqui. Nossa, eu digo cotovelo pros outros, que tem seguidor, mas não comenta. Olha, Olha, mas jogando na cara você, seguidores, não interage, não comenta, o problema é de vocês, o meu não tem. são 5 seguidores. A gente quer agradecer vocês que entraram aqui na live, os poucos que assistiram rápido, que não assistiram, que ficaram até o final. Muito obrigada. Você que ainda não assistiu, que vai assistir só os cortes. Vai ter corte? Vamos pegar só aquela parte, né? Aquela parte que eu dei os conselhos. Na parte dos nossos cortes.
A gente quer te agradecer por estar aqui com a gente. E os nossos patrocinadores oficiais: Salão Senhorita, Doce Amarela, vai ter Cuba, Boné do Patrão. E essa semana veio a Tia Bena. A Tia Bena que então entrou em contato com a gente e já mandou suas delícias. E outra, a NS Personaliza. Ela arrasa. Beijo na Jara! Gostei também, não tinha conhecido. Toda semana a Jara vai estar aqui com a gente. Sempre vai falar da Ana Jara. Incrível, né? O trabalho dela. E assim, nós somos maravilhoso. Pode tomar café. Aí a conversa acabou, pô, não parece enxergar. Então vamos finalizar aqui. Ela recebeu da Gracinha de Miçanga. Ah, foi? Cadê? Ela já guardou na boca. A Gracinha de Miçanga também. A gente segue lá, Gracinha. Salva celular. Olha lá. É um salva-celular, gente. A coisa mais linda com o nome dela. Da coisa mais linda. Muito obrigada com o meu nome. A Gracinha de Miçanga. No teu nome? Eu tenho também chaveiros incríveis de lá, incrível. Você vai falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Obrigada, gente. Até segunda-feira, às 8 horas da noite. Se caso a gente for fazer alguma live durante a semana, né, que pode acontecer, É surpresa? acalma o coração. E eu vou logo avisando. Spoiler! Sirene! Vai ser babado a próxima vez. Porque até material a gata vai trazer. Para maiores de 18 anos. Tá bom, só isso. Para maiores de 18 anos, próxima live, vocês não podem perder. A gente vai confirmar só o dia e o horário certo. Porque eu creio que a gente vai fazer antes de segunda-feira, não sei, tô querendo. Gente, como é? Olha os 18 anos, minha cabeça tá dando. O que será? Maiores de 18 anos, eu adoro. Obrigada, gente. Tchau. Beijo, ali, ó. Cadê a câmera oficial? Cadê? Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima. Me falou tanto generalizado. Obrigada, meu amor. Obrigada pela sobrevivência. Gente, nem fala. Foi top. Eu tava fazendo. É sério. Olha, só baixa a cabeça. Deixa eu te falar. A Jaque já são 9h40. Olha como tá a cara dela. Ela dorme cedo, por isso que eu tava desesperada. Você rola? Bora gravar o TikTok. Será que a gente vai fazer? Eu durmo cedo. Eu acordo cedo. Ai, meu Deus do céu, a Jaque fala muito. Eu falei pouco? Fala muito. Foi ruim.